Pois é, queridos, depois de 6 semanas de julgamento, finalmente o júri que analisava e acompanhava toda essa treta envolvendo o Johnny Depp e a Amber, chegou a um veredito, né? E esse veredito diz que o Johnny Depp é inocente e também que a Amber é uma difamadora e que vai pagar muitíssimo caro por isso. Muitíssimo mesmo, porque 15 milhões de dólares é muito dinheiro. Mas enfim, eu queria muito comentar sobre esse caso e eu não havia feito isso antes porque eu estava mesmo esperando o resultado final para poder falar aqui com vocês quais são as minhas impressões. E esse julgamento, né, toda essa situação é muito simbólica, é muito emblemática, porque hoje sai vitorioso o Johnny Depp, mas também sai derrotado o feminismo. Nossa, Mari, que loucura, que teoria da conspiração, não é? E eu vou explicar para você o porquê. Desde o começo de toda essa confusão, eu fiquei quieta, mas eu fiquei analisando atentamente como as pessoas se comportaram em relação às acusações que a Amber havia feito, né? E aí eu fui observar desde o que disseram os atores lá de Hollywood, né, os colegas que conheciam os dois, passando pela grande imprensa internacional e chegando até mesmo nesses pequenos coletivos feministas que estão o tempo inteiro dando os seus vereditos na internet. E era unânime. Se você observar, você vai perceber isso também. Todo mundo já havia decidido que o Johnny Depp era culpado, antes mesmo do julgamento chegar ao final. E essa sentença prematura, que foi dada não pela justiça, mas pelos justiceiros, ela ia se concretizando a cada dia. Então, o Johnny Depp perdeu papéis muitíssimo importantes, o Johnny Depp sofreu inúmeras retaliações, o Johnny Depp foi acusado sem o menor pudor pelas pessoas de ser abusador, de ser um criminoso, de violentar uma mulher, de fazer toda sorte de absurdo aí que vocês puderem imaginar. E o mais curioso disso tudo é que ninguém teve a prudência, digamos assim, de esperar o resultado para poder apontar os seus dedos. Todo mundo fez isso antes mesmo de que qualquer coisa pudesse pesar a favor dele contra a Amber aparecesse no julgamento. E à medida que a verdade ia colocando as suas asinhas de fora, né? Ou seja, as fotos iam aparecendo e aí ficava provado de que foram adulteradas, os vídeos que foram intencionalmente recortados e até mesmo as testemunhas, né? Que sempre apareciam lá com um depoimento muito favorável ao Johnny Depp. Tudo isso era motivo mais do que suficiente para que essas pessoas que antes apontaram o dedo e o acusaram sem nem esperar o resultado final do julgamento, dessem um passo para trás e dissessem o seguinte: calma, vamos esperar, né? Para a gente não cometer nenhuma injustiça. Vamos esperar, porque essa é uma acusação muito grave. Ninguém fez isso. E sabe por que ninguém fez isso? Porque fazer isso, gente, é ir contra a narrativa. Fazer isso é dizer o seguinte: olha só, talvez esse homem aí não seja um abusador. Talvez esse homem aí não tenha cometido nenhum crime de violência doméstica contra a ex-esposa. Só que se as pessoas assumem essa possibilidade de que ele seja inocente, enfraquece a narrativa. E qual é a narrativa? A narrativa é justamente essa, de que todo homem é um perigo para as mulheres. Antes de continuar, eu queria abrir um parênteses muito importante aqui para dizer o seguinte: quando eu faço essa afirmação, eu não estou dizendo que o Johnny Depp é um homem maravilhoso, lindo, perfeito, nunca errou, fada sensata, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, assistindo o julgamento, acompanhando tudo desde o começo, para mim ficou muito claro que ele também é uma pessoa meio desequilibrada, também é uma pessoa com muitos problemas e que isso, obviamente, não significa que ele seja uma pessoa perfeita, sem qualquer defeito e que jamais errou no relacionamento dele com a Amber, de jeito nenhum. O que eu estou falando aqui é exclusivamente sobre esse julgamento, sobre a acusação que ela fez há um tempo atrás. Ele havia cometido abuso doméstico, né, violência doméstica contra ela, e depois desse julgamento mais recente, que foi quando ele a processou por difamação. Então, esse é o meu ponto. Não estou aqui
tirando o Johnny Depp de todas as outras culpas de ser um péssimo marido, nada disso. Mas esse ponto exclusivamente não vem ao caso, tá? Enfim, voltando ao que eu estava falando sobre a questão das narrativas. O tipo de gente que sustenta essas acusações, mesmo sem saber se elas são corretas ou não, se chama oportunista. É gente oportunista, gente que vê no caos, na barbárie, uma oportunidade única de hastear a sua bandeira ideológica. Nesse caso especificamente, a bandeira ideológica do movimento feminista, que vai reforçar essa ideia de que todo homem é um potencial agressor e que nós, mulheres, todas nós somos vítimas dessa opressão. O que é realmente curioso de observar é que quando começa a surgir essa possibilidade de que o cara talvez seja inocente, as pessoas não ficam felizes. Essas pessoas, esses oportunistas que estão ali só querendo hastear a sua bandeirinha ideológica no meio da confusão, elas não ficam alegres, porque veja só, quando eu comecei a ver o julgamento e começou a ficar muito claro que o Johnny Depp talvez fosse inocente, eu fiquei feliz por isso. Não simplesmente porque ele era inocente, mas porque aquela mulher que estava ali, ela não tinha sido agredida. Eu não quero que as mulheres sofram agressão. Eu não quero que as mulheres sejam violentadas por serem mulheres ou por qualquer outra razão que seja. Então, quando vai ficando claro que aquilo ali não aconteceu, eu fico feliz, porque eu penso, poxa, menos uma mulher que sofreu agressão, menos uma mulher que foi violentada, que bom que isso não aconteceu com ela, que alegria, que felicidade. Mas parece que as feministas não ficam muito felizes, não. Pelo contrário, parece que elas ficam muito chateadas. Parece que elas estavam mesmo torcendo para que aquele crime tivesse acontecido. Parece não, elas estavam. E sabe por quê? Porque provar que o crime aconteceu é provar que elas estiveram certas o tempo todo. Não importa se tem uma mulher ali que vai ficar traumatizada pro resto da vida por ter sido violentada pelo ex-marido. Não importa as feridas que isso vai abrir no coração e na alma daquela mulher. Não, o que importa é dizer, nós estamos certas. Homem nenhum presta e todas nós somos vítimas dessa sociedade patriarcal opressora. E agora que saiu o resultado do julgamento, deixa eu perguntar aqui pra vocês. Vocês acham que essas pessoas que acusaram o Johnny Depp muito antes do parecer da justiça vão se retratar pelo que disseram? Será que essas pessoas vão se desculpar pelas barbaridades que foram ditas a respeito do caráter dele? Será que essas pessoas vão ter coragem de chegar e assumir, putz, erramos, ele não é culpado? Vocês acham que vão? Eu tenho certeza que não. Sabe por quê? Porque isso não favorece a causa. Isso, na verdade, deslegitima a causa. E para essas pessoas, a narrativa é a coisa mais importante que existe. Tão importante, mas tão importante, que se sobrepõe até mesmo à inocência e à dignidade de outra pessoa. Por fim, gente, eu não sei o que leva uma pessoa a fazer uma acusação falsa de um crime. Ainda mais uma mulher fazer uma acusação falsa de um crime de violência doméstica. Pode ser por dinheiro, pode ser por fama, não me parece ser o caso da Amber, afinal estamos falando de uma grande atriz de Hollywood. Pode ser por vingança, pode ser por vários motivos, né? Muita coisa pode entrar aí nessa decisão de fazer essa acusação. A grande questão é que isso é um grande absurdo, por dois motivos. Porque uma acusação falsa de um crime pode destruir definitivamente a vida de uma pessoa. E segundo, porque a acusação falsa de um crime deslegitima as vítimas verdadeiras desse mesmo crime. E a gente está falando aqui de um crime de violência contra a mulher, que existe, né? A gente sabe que existe. Ninguém aqui vai pagar de louco e falar que não, imagina, isso é ponto da carochinha. Não, existe violência contra a mulher. E as mulheres que realmente sofrem com isso, elas são jogadas para debaixo do tapete. Elas são descredibilizadas porque uma Amber aparece e faz uma acusação falsa, por qualquer motivo que seja, contra o ex-marido. E é muito importante lembrar disso aqui que ela falou, tá? Muito importante lembrar. Porque por mais que a motivação principal dela não tenha sido ideológica, o
que ela fez foi justamente fazer uso dessa ideologia, né? É só olhar o que ela diz. Fale para as pessoas que você é um homem vítima de violência doméstica e veja quantos acreditarão em você. Ou seja, ela sabe que por ser mulher, o que ela diz tem muito mais peso, tem muito mais força. E isso é cruel demais. Por quê? Porque é a instrumentalização política de uma crueldade. E de todas as barbaridades, essa talvez seja uma das mais desumanas que existe.